sobre a urgência da palavra de Deus, sobre a responsabilidade de quem ouve a palavra de Deus, a urgência que isso carrega. Olha, a gente sabe desde de criança que a direção do pai, ela exige urgência, né? Faz logo o que o teu pai está mandando, faz logo o que a tua mãe está pedindo. Com qual urgência você imagina, você julga ser necessária a gente atender à voz de Deus, daquele que do céu nos adverte? Com qual urgência? A gente costuma falar para as pessoas que Deus é perfeito. Deus não escolhe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Deus, ele sabe, na sua onisciência, ele sabe de todas as coisas. Ele dá oportunidade para cada um valorizar o evangelho que ouve. Cada um escolhe se vai abraçar, se vai desabraçar, se vai abraçar a oportunidade, se vai deixar passar. Cada um prestará contas de si a Deus. Mas, voltando à primeira pergunta, com qual urgência você acha, você pensa, você julga que tem que ser ouvida a palavra de Deus? Com qual urgência? Eu vou dizer uma coisa para o senhor, para a senhora: Deus, repito, ele é perfeito, e quando ele dá uma direção, o ideal para a gente, o ideal para nós, é a gente seguir rapidamente, expressamente, é a gente seguir de uma forma, sabe, restrita, sem se desviar nem para a esquerda e nem para a direita o que ele fala. Quando Deus fala, a gente tem que prestar bem atenção no que ele fala. Quando ele pede, a gente tem que ouvir bem o que ele pede. Quando ele orienta, a gente tem que pegar a orientação dele. Quando ele determina, a gente precisa estar com os dois ouvidos bem atentos ao que ele fala. Porque quando a gente obedece o que ele fala, a gente tem vida. Quando a gente não obedece, ele não castiga, mas é um castigo não obedecê-lo. Será que você consegue compreender isso? Porque a vida é amiga de Deus. Quem criou a vida foi Deus. Ele criou a vida para que ela funcionasse junto dele. A vida soprada em nós, ela foi criada por Deus para ser vivida com Deus. E no momento que você pega essa doação de Deus, você pega essa vida e você simplesmente diz que nada, vou viver do jeito que eu quero, não vou ouvir, não vou acatar, eu vou desenfreadamente desobedecer, descaradamente vou ignorar, então a vida começa a te bater. Isso é uma realidade, porque eu não conheço ninguém com vida. Vida que eu digo é plena, não é respirar, não. Eu estou falando vida plena, afastado de Deus. Eu não conheço. Se você conhece, eu não conheço. Eu conheço pessoas que dizem assim, que nada, não precisa ser desse jeito, não. Pessoas apagadas, pessoas amargas, temerosas, receosas, tímidas, materialistas. E cada vez essas pessoas, elas vão ficando pior. Por quê, pastor? Porque as coisas são assim. Afastados de Deus, o coração vai endurecendo. A palavra diz que o pecado, ele tem o poder de endurecer o coração e deixá-lo cada vez mais afastado de Deus.
Essa é uma realidade. Então, quanto mais o ser humano se entrega aos seus pecados, quanto mais ele, enganado, ele acha que não vai ter prejuízo pecando, e quanto mais ele se aprofunda nisso, mais dores ele traz sobre si, ele acarreta sobre si. Isso é assim. Não tem ninguém que possa fugir disso. Eu vou dar um exemplo para você. Abra aí a sua Bíblia no livro de Lucas. É um versículo, se puder colocar na tela, tem gente que não tem Bíblia. É um versículo bem pequeno, mas você vai entender a profundidade dele. Coloca na tela, por favor. Olha só que versículo pequenininho. O nosso Senhor Jesus Cristo manda a gente lembrar do caso de uma mulher. Uma mulher. Está dando para ver aí? Lembrai-vos de uma cidadã chamada a esposa de Ló. Eu não sei nem o nome dela, só sei que é chamada mulher de Ló. Lembra dela? Como você fala com um conhecido seu, você lembra do fulano? Lembra o que aconteceu com o ciclano? Não é assim que a gente faz? Você lembra a história dela, né? Você viu como é que foi o fim dele, né? O Senhor Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Por quê, bispo? Porque ele pediu para lembrar dessa mulher de Ló. Porque a mensagem de livramento, pode voltar para mim aqui, a mensagem de livramento, de salvação, chegou à família de Ló. A Ló, a esposa, seus filhos, as suas filhas. E a direção que foi dada para eles, como eu disse, Deus é um Deus de detalhes. Quando Ele dá detalhes numa orientação, anda naqueles detalhes. Quando Ele dá detalhes, ande naqueles detalhes. Se atenha aos detalhes da orientação dele. Porque os detalhes fazem toda a diferença. É como uma construção de uma casa, é ou não é? Você não pode simplesmente pegar, fazer essa parede aqui com 2 metros, fazer aquela ali com 2,5 metros. Isso aqui eu vou subir até 2,20 aqui. Não, aí eu vou fazer isso aqui até 2,40. Não. Você precisa seguir aquele projeto. E precisa saber quem fez aquele projeto. E sabendo a origem, né? Sabendo quem é que criou aquele projeto, sabendo a procedência, o grau de competência de quem te passou aquele projeto, então você sabe, eu vou fazer do jeitinho que ele falou, porque esse sujeito aqui sabe, olha só, ele já provou que ele é bom no que faz. Dá para entender, não é? Imagine esse projeto aqui, a palavra dele. Então, quando ele diz assim, faça isso, e quando fizer, faça desse jeito, e quando não fizer, não faça por causa disso, segue isso aqui. Para Ló, e esposa e filhas, o anjo de Deus disse assim, olha, o fogo vai descer aqui, vai descer fogo do céu aqui em Sodoma e Gomorra. O fogo vai cair aqui e vocês fujam para o monte, mas agora, eles estavam se amarrando, vão agora, saiam agora correndo. Observação, detalhe, não olhem para trás. Então, todas as vezes que eu leio esse versículo aí, lembrai-vos da mulher de Ló, a mulher dele está ligada a um erro. Ela olhou para trás. Ela não atentou para um detalhe. Ela até foi na direção do monte. Ela até seguiu, estava seguindo o marido e filhas. Ele estava seguindo. E genros também estavam lá. Ela estava indo lá. Mas, em dado momento, ela lembrou-se do que estava ficando para trás. Não sei. Não sou mulher.
não tenho cabeça de mulher, mas você que é mulher, você deve saber com que apreço você cuida de sua casa, de suas coisas. Naquela saída urgente, ela começou a caminhar. E eu não sei o que deu na cabeça dela. Eu não sei o que aguçou. Provavelmente ela lembrou de alguma coisa, ou aquela casa tinha alguma lembrança, tinha alguma coisa que marcou, ela se apegou muito ali, àquele lugar, e ela, um momento só, olha, preste atenção, meu amigo, minha amiga, apenas por um momento, uma fração de momento que eu não saberia calcular para você, eu poderia até imitá-la, só no momento. Quanto é essa fração? Não sei. Um segundo? 1,5 segundos, não sei. Eu só sei que nesse momento em que ela diminuiu o passo e olhou, ela foi transformada numa estátua de pedra e de sal. Uma pedra de sal. Um momento só. Então eu fiquei me perguntando com que cuidado eu preciso obedecer, com que presteza, com que diligência eu preciso dar ouvidos à voz de Deus. Quando Ele manda eu fugir do pecado, quando Ele manda eu fugir da idolatria, quando Ele manda eu abandonar os meus erros, coisas erradas, pessoas erradas, quando Ele me dá uma direção para eu tirar meu pé do mal, quando Ele fala para que eu venha guardar o meu caminho, quando Ele fala para eu evitar determinadas pessoas, evitar determinadas discussões, acirradas discussões. Você sabe que tem gente que quando entra numa briga não quer ficar por baixo. A palavra de Deus diz: irai-vos, não pequeis. Tem gente que na ira peca, agride, ofende, humilha, machuca e perde até a vida. Com que urgência, meu amigo, minha amiga, eu preciso me batizar nas águas? Qual a urgência que eu preciso valorizar o Espírito Santo? Com que urgência eu preciso realmente consertar a minha vida? Quanto você tem protelado isso? Eu acho que você protela porque lá no fundo você não está crendo em punição eterna. Sabe, quando a gente aprende a palavra de Deus, a gente precisa, como é que eu posso explicar para você sem ofender ninguém? Eu não estou dizendo que você precisa desrespeitar seus antepassados, mas muitas coisas você aprendeu errado. Eu também. Por exemplo, eu cresci em idolatria. Eu cresci nisso. Mas ao conhecer a palavra de Deus, já não me interessava quem queria continuar na idolatria. Com urgência, eu aprumei o meu caminho. Quando eu aprendi, olha, não dê lugar ao diabo, então eu falei, eu vou vigiar meu caminho. Porque na mentira eu dou lugar ao diabo. Na maledicência eu dou lugar ao diabo. Na ira eu dou lugar ao diabo. Eu não posso dar lugar ao diabo. O que eu quero que você entenda é que aquilo que o Senhor Jesus ensina a você, e você compreender que qualquer pessoa te ensinou errado, e você está vendo que o que está sendo passado está na palavra de Deus para você,
urgente é dar ouvidos à voz de Deus, porque ela só fez, ela ficou ali mesmo, a família seguiu sem ela. A família seguiu sem ela. Quando o Senhor Jesus levar a sua igreja, a igreja vai. Aí, quem é a igreja do Senhor Jesus? Quem não olhou para trás? Você olhou para trás? Eu estou, pelo Espírito Santo, dizendo para você, agora, começar a olhar para frente. Você quer salvar a sua alma? Eu vou dar um versículo para você, Provérbios 16, 17. Você tem a sua Bíblia aí? Um conselho para quem quer salvar a alma. Pode colocar na tela aí, por favor. Provérbios 16, 17. Olha que maravilha de palavra. Preste atenção nela. Olha só que coisa, senhora, senhor. Os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal. Diferença entre o que quer se salvar e o que caminha para se perder. Os retos, eles pensam, eu vou fugir disso aqui. Eu vou fugir dessa prostituição aqui. Hoje eu conversava com um menino que foi pastor e um outro pastor cuidava dele. E esse pastor abandonou a obra. E eu fui buscar a ficha daquele pastor para saber o que aconteceu com ele. Para o menino, e acredito que determinado tempo foi assim, era um bom pastor. Pelas coisas que ele ensinou e que eu fui saber, era um excelente pastor. Mas caiu em erros terríveis. Fui ver lá na ficha dele, abandonou a obra, caiu em prostituição. E eu fiquei pensando, meu Deus, a gente está a um passo, né? A gente está sempre a um passo de fazer besteira. E a um passo de fazer o que é certo. Você precisa saber disso. Um bom pastor está a um passo de ser um mau pastor. Um bom obreiro, uma boa obreira está a um passo de ser uma má obreira. Primeiro erro dele, achar que não vai acontecer com ele. Achar que ele pode dar uma olhadinha para trás. Coisas que lá vamos dizer, colocar aqui o mundo como Sodoma e Gomorra. Digamos que você gostava de alguma coisa lá. Você ainda tem sentimentos que volta e meia te fazem regressar na tua mente lá. Entendeu? Um ex-namorado, uma ex-namorada, uma ex-condição, uma ex-posição. E aquilo faz você, numa dessa, você fica lá, como uma estátua agarrada nas mãos do diabo. Mas a palavra de Deus diz, os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal. E agora vem para completar o versículo que é muito especial, diz, o que guarda o seu caminho, o que ele faz? Preserva a sua alma. O que guarda o seu caminho, o que ele faz? Preserva a sua alma. Que condição eu tenho de fazer uma escolha por você? Não tenho. Na questão da salvação, é cada um por si. A gente vai ajudando como pode, né? A gente se coloca como instrumento. Eis-me aqui, meu Deus. Ajude quem o Senhor quiser. Sirva-se de nós.
Mas como escolher por você? Não tem como. Não tem como escolher por você. A alma é sua. Mas eu estou aqui para dizer que o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. O que guarda o seu caminho. Guardar o caminho é fugir até da aparência do mal. Se tem alguma coisa ou alguém que te faz titubear, que te faz por um momento parar, pensar nas coisas desse mundo, foge disto, ou foge deste, ou foge desta. Foge. Volte para mim aqui, por favor. Grave o que eu vou dizer para você, minha amiga. Nós estamos nos últimos dias. A palavra de Deus para você é o seguinte: vai para o altar, entregue sua vida para Jesus e não olhe para trás. Sacrifique. Sacrifique seu eu. Sacrifique tudo que você é. Sacrifique tudo que você quer ser. Sacrifique. Entregue tudo para Jesus. Segue em frente, não olha para trás, não. Não olha para trás, não. Essa é a vontade de Deus. Os tempos são difíceis. E para esses tempos difíceis não poderia ser diferente a promessa de Deus. No livro de Atos, no capítulo 2, coloca aí para o povo marcar na Bíblia. Eu queria que você marcasse e soubesse que esse versículo aí garante que, se você seguir firme, o Espírito Santo é a condição para você preservar a sua alma. Coloca na tela. Quando aconteceu o Pentecoste, foi em cima dessa palavra aí, Atos 2,18. Essa palavra Deus disse por intermédio do profeta Joel, e foi repetida por Pedro, quando as pessoas, elas se assustaram com o Pentecoste. As pessoas não entenderam aquele fenômeno. Então, pensaram até que as pessoas estavam bêbadas. Então, Pedro disse, não, o que aconteceu foi o cumprimento desta profecia. Também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, as minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. Nesses dias difíceis, senhora, não vai ficar mais fácil, não. Vai ficar mais difícil. Ai, pastor, vai. Nesses 32 anos que eu sigo o Senhor Jesus, pode voltar para mim aqui. Eu não tenho lembrança da coisa ficar mais fácil, não. Cada vez está mais difícil. Eu preciso estar preparado para dias mais difíceis. Eu preciso estar preparado para dias mais difíceis. Para provas mais complicadas. Eu preciso estar pronto para muitas guerras. Você pode ter certeza disso. Não nos esperam dias fáceis. Não nos esperam dias fáceis.